Oi, Pri. Oh, Olá. Olá, pessoal. Olá, boa Danilo. noite. Boa noite para vocês. Vamos aguardando um pouquinho as pessoas entrarem. A Paty, Esteves, a Patrícia. Muito bom, pessoal. Vamos estar hoje com a Priscila Picon. Um prazer estar com ela novamente aqui. Nós realizamos o ano passado o curso de cura com ervas módulo 1 aqui no Espaço Florescência, né, onde a Patrícia teve aqui com a gente, ministrando o curso, foi muito bom, o pessoal adorou, e já tem pessoas aguardando o módulo 2, né? Boa noite, Danilo, boa noite, Jô. Então, isso é muito bacana, o pessoal, né, aí se entusiasmou com a riqueza das informações que a Priscila trouxe no módulo 1, e aí já preparando também, né, os caminhos aí para o nosso módulo 2. A Provacred entrou, bom, está no nome da empresa, sejam todos bem-vindos. E a gente vai conversando um pouquinho, a Priscila vai se apresentar um pouco, eu sou a Adilene, sou psicoterapeuta aqui do Espaço Florescência, né? Temos uma visão de trabalhos holísticos e integrativos. O nosso propósito é exatamente trazer esse conhecimento e essa integração das terapias holísticas para as pessoas, buscando aí despertar o autoconhecimento, né? Então, é um trabalho onde o Espaço Florescência tem vários terapeutas na áreas holísticas, integrativas. E a Priscila é mais uma que está conosco e a gente fica muito feliz com isso, né, por ela estar aqui com a gente. E daqui a pouquinho essa cadeira está vazia, mas ela vai ser preenchida. Daqui a pouco a Michelle chega também, que é minha sócia, também do Espaço Florescência, também terapeuta holística e também fisioterapeuta, tá? Então eu vou deixar a Priscila se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho dela, enquanto mais pessoas também já estão aí entrando para ouvir um pouquinho do que a Priscila tem para nos trazer de bom. Bom, vamos lá. Gratidão, Dilene, gratidão ao Espaço Fluorescência por pela confiança, né? E pelo convite de estar aí ministrando os cursos nesse espaço. É maravilhoso, gente, é muito bom. E para quem não me conhece ainda, eu sou a Priscila Picon, eu sou terapeuta energética, eu sou facilitadora do curso de ervas, energia e cura aí no Espaço Florescência. Também sou facilitadora do curso de fitoenergia, sou taróloga, reikiana, várias terapias. E palestrante também. Ultimamente eu ando dando bastante palestra, ministrando diversos workshops e vou ter o prazer de mais uma vez estar ministrando cursos de erva, energia e cura aí no Espaço Fluorescência. A gente vai começar novamente por mais um nível 1, né, e depois a gente vai passar para o Isso. nível 2, o nível avançado. E é um prazer estar presente nesse lugar e um prazer estar podendo participar dessa live maravilhosa, de gratidão. Então, dando bem-vindas aí ainda às pessoas que estão entrando. A gente vai estar falando um pouquinho ainda hoje sobre os cursos que o Espaço Florescência vai oferecer nesse primeiro semestre, né? Então, a Priscila tem um espaço esse primeiro semestre muito bacana aqui no Florescência, começando novamente com o curso de ervas, né? Módulo 1, e que vai ser no dia 12/3, cura com as ervas. Então a gente vai dar, a Priscila vai dar novamente
somente o módulo 1 para as pessoas interessadas quem já fez o módulo 1, mais essa turma que vai fazer módulo 1, também poder se inscrever aí para o curso do módulo 2. E depois a gente vai estar explicando mais com relação aos cursos do primeiro semestre aí do Espaço Florescência. E a Priscila hoje vai falar um pouquinho de algumas ervas, né? Com, às vezes, spoilerzinhos. Vai dar umas dicasinhas aí pra gente. Então, e vocês podem estar depois, a gente vai estar abrindo para perguntas, vocês podem estar perguntando um pouquinho, tirando algumas dúvidas ou curiosidades com relação a algumas ervas, e aí a Priscila vai estar explicando também para vocês, né? E agora ela selecionou algumas ervas para nós estarmos aí aprendendo um pouquinho sobre elas, através das orientações aí da Priscila. Então, Priscila, bora lá? Bora lá. Manda aí, que é com você. Bom, gente, quando a gente fala em energia das ervas, né? Live sobre ervas, curso de ervas, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Querer saber as indicações de cada erva. Para que serve o boldo? Para que serve a arruda? Para que serve a amoreira, o manjericão? Só que, gente, a energia das ervas, ela não se resume a isso. Só a indicação ali, as palavras-chave de indicações, né? A energia das ervas, ela vai muito mais além das indicações, né? Tudo é energia, tudo nesse mundo. Nós vibramos a energia. As palavras que eu estou falando agora com vocês, elas estão vibrando. Sabe quando você joga uma pedra no meio de um lago e aí as ondas vão indo até as viradas? É isso que acontece quando a gente profere as palavras, quando a gente diz alguma coisa, quando a gente está dizendo palavras de raiva, de ódio, de baixa energia, baixa vibração. O que acontece? Essas ondas vão à nossa volta, né? É como se a gente fosse ali no centro do lago. Então, conforme eu soltei essa vibração, vão aquelas ondas. Então, palavras de ódio, de raiva, de tristeza, elas vão o quê? Emitir essas ondas de baixa vibração, de baixa energia. E quando a gente profere palavras boas, bons pensamentos, boas ideias, né? Oi, Mi! Bem-vinda à sua live. Boa noite. E quando a gente profere palavras de boas energias, de boas vibrações, o que acontece? A gente emite ondas boas, ondas energéticas boas. E o universo entende o quê? Que nós gostamos e nos afinizamos com coisas boas. Tá, mas aonde que entra a erva nisso? A erva entra, gente, no seguinte: o conhecimento das ervas, como eu já disse há pouco, ele não se resume ao saber a indicação de cada erva, o porquê de cada uma, mas o quê? A conexão. Não adianta uma pessoa querer pegar no tio Google, em algum livro, para que serve a lavanda? E aí ele querer usar sendo uma pessoa que, digamos assim, desde quando ele era criança, ele nunca mais olhou para o céu. Ele nunca mais se conectou com a natureza. Ele não gosta de estar em meio à natureza. Ele só está ali naquela correria. As únicas palavras que ele profere é o quê? É raiva, rancor, nada tá bom, e aquela pessoa reclamona. Como que a energia da erva vai se conectar a uma pessoa assim? Então, onde eu quero chegar é o quê? Que a energia das ervas, as ervas, né, elas levam a gente a aprender a se conectar com a energia, a se conectar com a nossa verdadeira essência. Porque nós não viemos a esse mundo, nós não fomos criados para sofrer, para sentir raiva, para sentir mágoa, para sentir dores.
A gente veio a esse mundo para ser feliz, só que a gente se perdeu no caminho. Bastante. A gente acabou se perdendo no caminho. E aí, a gente acabou se perdendo no caminho e perdendo essa conexão com a natureza, que lá atrás, nossos ancestrais já tinham. E a gente perdeu isso ao longo do tempo. E agora, graças a Deus, graças à internet, que também tem muita coisa boa, a gente está voltando a conseguir resgatar essa conexão e a importância dessa conexão. Há um tempo atrás, vocês não estariam sentados aí na sua casa ouvindo sobre a energia das ervas. Nem iam lembrar que existe natureza, que existe ervas. Essa semana eu pedi para o meu esposo ir buscar umas ervas numa loja de jardinagem aqui na cidade. E aí ele chegou lá e ele perguntou assim para a pessoa que estava atendendo, onde fica o setor das ervas? Aí a pessoa olhou para ele, olhou, e falou assim, não tem. Aí ele falou, não tem. Aí a pessoa falou, não tem. Aí ele falou, mas aquela ali, ó, não é erva doce? Aí a pessoa falou assim, aquele ali não é tomilho? Aquele ali não é alecrim? Então, assim, as pessoas não sabem mais, né? E tá aí a importância. É tempero. Não conhece como... Exatamente. As pessoas não conhecem o poder de cura que tem esses temperinhos, né? Eu costumo dizer que não existe matinho e não existe temperinho. Todas as plantas, sim, todas as ervas, todos os matinhos, entre aspas, eles possuem seu poder energético. Nós temos catalogados 118 ervas com suas classificações, suas indicações, seus estudos levantados em cima delas. Porém, todas existem seu poder energético. Não existe matinho. Então, assim, a gente, quando começa a aprender sobre a energia das ervas, desperta na gente também o respeito com a natureza. Hoje em dia, eu jamais usaria um mata-mato para tirar o mato da calçada. Porque ali é vida, ali tem energia. Só você fazer o teste, só você entrar numa trilha aleatória de uma mata, onde só tem matinhos, né, matos e árvores que você desconhece, e você prestar atenção na energia dali. Você vai sair dali recarregado. Por quê? Porque tudo ali possui energia. Todas possuem o seu grau energético. Então, a gente precisa aprender o quê? Antes de saber para que serve cada uma, a gente sabe aprender a se conectar. Então, ao você pegar um chá de lavanda, você simplesmente não tomar ele assim como se toma uma água. Ou pegar uma receita de banho na internet para... eu estou meio esquisita, eu vou tomar um banho de limpeza. Pegar um banho aleatório e tomar normal, sem nem... Vai fazer efeito? Não. Por quê? Porque você não se conectou com aquela energia. A gente se conecta até quando a gente vai tomar um remédio. A gente se conecta com o remédio. Inconscientemente, você pega aquele remédio, você pega aquele comprimido, aquele xaropinho, e você vai tomar intencionando ele para o alívio da dor. Para o alívio do seu problema de saúde. Então, inconscientemente, até com o remédio você intenciona. Você não vai tomar um remédio ali sem nem pensar em nada. Você toma um Dorflex para dor de cabeça, o Dorflex não vai entrar no seu corpo e sair procurando, vasculhando, quando música de Missão Impossível, tentando achar onde está a dor. Quando você perde aquele Dorflex, sim, você repete, eu vou tomar um Dorflex para aliviar a dor de cabeça. Seu cérebro entendeu e o seu corpo vai receber aquele remédio. E assim é com as ervas. Se você não aprender a se conectar com ela e a direcionar, ela não vai entrar no seu campo energético na missão impossível, procurando aonde está o problema. E a erva nos traz isso. A necessidade de se conectar, a necessidade de sentir, a necessidade de se olhar, que é tão bom a
gente esqueceu isso. Hoje em dia a gente chega no médico, coitado dos médicos, gente, se tiver algum médico aí assistindo, pode colocar aí no comentário. O que acontece? A pessoa chega lá, eu não estou bem. O que você tem? Eu estou com uma dor de cabeça esquisita. Pelo amor de Deus. Aí o que acontece? O médico ele tem que ficar o quê? Empurrando aquela pessoa. Tá, mas espera aí, como que é essa dor de cabeça? Doutora, é uma dor de cabeça, pelo amor de Deus, só me dá um remédio, tá bom. E se o médico não só der um remédio assim aleatório e a dor de cabeça não melhorar, a culpa é do médico. Mas ela não soube perceber o que ela está sentindo. Ela não soube chegar lá e falar assim, doutor, a dor de cabeça está aqui na frente. Conforme eu faço um movimento assim, ela dá um pouquinho de enjoo, eu balanço a cabeça, ela piora, ela até... Aí ele vai entender o que é. E a gente tem preguiça de se olhar. É a mesma coisa com as ervas. Quando a gente precisa fazer um banho de limpeza, um algo energético para limpeza, você perceber que tipo de limpeza você precisa, que tipo de energia você precisa limpar. Porque existem os tipos de energia. E que momento a gente precisa limpar e que momento que a gente precisa reenergizar também, né? Isso é uma coisa de percepção e de autoconhecimento. Eu acredito, e isso é uma coisa que a gente vem percebendo, as pessoas não têm isso. Não, e falo por mim, porque eu não aprendi isso de pequena. Eu fui aprendendo isso ao longo dos cursos, as coisas que foram me passando. Então, é difícil mesmo para uma sociedade hoje atual, que é muito informatizada, conseguir olhar para dentro, né? Conseguir olhar para si, conseguir perceber. Tem gente que não consegue perceber a posição do seu corpo em relação ao meio que está. Imagina perceber como as suas emoções estão interferindo, como que foi seu dia, por que a dor de cabeça hoje está pegando um ponto X. É algo que a gente precisa começar a divulgar, que a gente precisa estar mais presente. E a erva, né, é uma das formas da gente conseguir conscientizar, né? Ao meu ver, ela é uma das formas que começa a despertar esses caminhos através do tratamento com elas, né? Então, eu acho fantástico, né? Esse mundo, esse universo. Porque quando você falou da conexão, da raiz, quando a gente fala na ginecologia natural, né? A raiz, ela vai até o centro da Terra e do centro da Terra ela volta pra gente. Então, essa conexão, porque quimicamente, ou por conta do concreto, outras coisas que a gente vai tendo interferências, a gente está interrompendo e isso está envenenando o nosso corpo. Então, praticar esses movimentos com a intenção, com a propriedade, com o centramento, como você falou, é uma forma de reconexão. Por que as garrafadas, as tinturas, as ervas são enterradas? Por que precisa dessa batida, dessa frequência? Então, são coisas que a gente precisa começar a despertar e a movimentar para, opa, eu posso cuidar de mim. Lógico que às vezes eu vou precisar de um remédio, de um antibiótico mais potente. A gente não está livre e acho que a medicina tem também muita, a medicina ocidental tem muita coisa boa. Mas as ervas estão aí, são conhecimentos milenares, né, que a gente precisa voltar a resgatar. Exatamente. Essa da conexão, né? O universo dispõe para nós toda a energia vital necessária. Só que devido à densidade do nosso corpo, o nosso ritmo de vida, nossos pensamentos, né, nossos hábitos, nós não conseguimos absorver sozinho por conta própria nem 10% dessa energia vital. E as plantas, as ervas, elas são uma ferramenta transmissora que transmite para a gente um pouco dessa energia vital que a gente não consegue absorver sozinho. E as ervas têm esse poder de transmitir para a gente, né? A palavra cura, hoje em dia, ela foi, assim, um pouco banalizada. Porque quando a gente fala em cura, logo vem o quê? A cura simplesmente pela dor física, pelo problema físico. Só que nenhuma dor que está no físico
nenhuma doença que está no físico, ela nasceu ali no físico. Ela se desenvolveu lá atrás nos nossos corpos energéticos decorrente de um problema emocional, né? Que acabou, porque como eu disse, nós não nascemos para sentir mágoa, para sentir sofrimento, tristeza. Nós não nascemos para isso. E ao longo da vida, conforme a gente foi sentindo mágoa, a gente foi sentindo tristeza, a gente foi sentindo raiva, o nosso campo energético, ele vai reconhecendo aquilo como não sendo legal, não sendo nosso, não faz parte. Então ele vai indo, ele vai jogando. E esses sentimentos, eles vão, a gente fala que o corpo responde, né? Eles vão ser expelidos pelo nosso corpo. Então, o nosso corpo físico, ele precisa do tratamento com o médico. É o tratamento físico. Só que de nada adianta, eu dou o exemplo sempre assim, se você tem um encanamento na sua casa e ele passa por uma parede, e ali no meio ele furou, começa o quê? A parede fica toda úmida, né? Adianta você passar massa na parede e pintar a parede? Você tem que fazer o quê? Exatamente. Você tem que ir lá dentro, no fundo, aonde está vazando a água do encanamento e tapar o buraquinho e curar ali. Porque senão não vai parar de vazar nunca. É assim como as doenças físicas. Se você tem um problema no estômago, não adianta só você ir ao médico. Porque enquanto você não parar e tampar o furinho ali dentro, no seu emocional, que está causando esse problema no estômago, ele não vai ser curado nunca. Então, as ervas entram nisso. Quando a pessoa chega e se queixa de um problema de saúde, eu logo explico, a gente não vai tratar o físico. O físico você vai continuar com o médico. A gente vai buscar a causa emocional. O que está causando isso? Como que você, há quanto tempo você não diz um não para alguém? Né? A gente vai pegando ali vai cuidando da pessoa. E a pessoa vai sendo levada a se olhar, a se perceber, né? A se entender, poxa, é verdade, é por isso então que está causando esse sintoma no meu corpo. E aí ela vai se conectar, ela vai aprender a se conectar com a natureza, ela vai aprender a se conectar com as ervas e aprender a se servir da energia das ervas que estão ali no armário dela. Então, fácil. Se a gente soubesse fazer essa... Soubesse não, porque a gente sabe, como vocês mesmos colocaram, né? Nós nos perdemos da nossa essência. Então, se a gente se reconecta com a nossa essência, se a gente busca novamente esse movimento interno de se sentir e se perceber, eu tenho até uma terapeuta que ela fala, eu perguntei para o meu corpinho e ele me respondeu. Mais ou menos isso. Então, é buscar isso, conversar com o nosso corpo, sentir o que ele está pedindo, né? O que ele está querendo, do que ele está precisando. Então, a gente precisa buscar essa conversa com a gente, com o nosso campo energético, com o nosso corpo, com o nosso emocional. Então, tem pessoas que falam, nossa, mas eu estava bem, e aí, de repente, eu estou com a dor, não sei aonde, não sei onde. Então, se a gente volta e fala, peraí, essa dor não estava, de onde ela vem? Né? Qual o motivo? O que aconteceu ontem, ou antes de ontem, ou há 15 dias atrás, e que agora eu estou com essa dor? Né? Então, a gente precisa aprender a ouvir o que o nosso corpo tem para dizer. E aí a gente vai conseguir também, né, buscar os tratamentos, tanto no campo das ervas, como na medicina, o processo para cura. Né? Porque a partir do momento que ela se instalou no corpo, dependendo do grau, né, você pode tratar só com as ervas, mas dependendo do grau, você precisa ir ao médico, você precisa de um processo mais, às vezes, demorado, para recuperar daquela dor, daquele processo infeccioso. Né? Então, é o convite, aprender a conversar com o nosso corpo, né? Sentir o que ele está pedindo, quais são as orientações. Exatamente.
quando a gente começa a... Pode falar, né? Pode falar. Se eu começar aqui a falar sobre a rotina de cada um de nós, assim, né? Todo mundo, no geral. Se a sua não é assim, você conhece alguém. A minha não é assim, mas eu conheço diversas pessoas que é. Que é aquela correria, é 2 horas de trânsito de manhã para ir trabalhar, aí é o dia inteiro trabalhando naquele emprego que é um saco. Quando chega segunda-feira, você fala assim, ai meu Deus, é segunda-feira de novo, eu tenho que encarar esse chefe, eu tenho que encarar esse pessoal. E mais 2 horas de trânsito para voltar para casa, aí você chega em casa, é filho, tem que ajudar na lição de casa, tem que fazer comida, aí é boleto que chega, todo dia você chega no portão, tá lá na caixinha do correio, um monte de conta, e aquela loucura. Aí você para e começa a imaginar essa loucura, que eu estou aqui estimulando você a imaginar, e você cai numa teia de quê? É impossível. Não existe uma vida mais leve, não existe uma vida mais tranquila. Não existe você chegar no seu trabalho e você trabalhar ali com amor, gostoso, porque gosta, porque precisa do dinheiro, mas também gosta. Não existe você estar no trânsito ali, estar curtindo uma musiquinha, estar relaxando no trânsito, não, porque sempre está. Então, na sua cabeça, não, é quase impossível. Essa mulher está louca falar isso. Existe, gente. Existe a possibilidade, sim. E as ervas, como eu disse, as ervas são o quê? As transmissoras, elas transmitem para a gente, é a ferramenta que transmite para a gente a energia vital que está presente no universo. Essa energia vital é o quê? É a energia da paz, é a energia da felicidade, é a energia do amor incondicional. E aí, a gente utilizando, aprendendo a utilizar as ervas, aprendendo a se olhar, a gente vai conseguir o quê? Começar a organizar a nossa vida. Espera aí, esse trabalho está tão ruim por quê? Vamos começar a olhar de outra forma? Como que dá para arrumar? Como que dá para ser diferente ali no meu trabalho? Como que dá para lidar com o meu chefe de uma forma diferente para se tornar isso mais leve? Porque eu preciso pagar minhas contas. E as ervas, elas vão levando, parece que elas pegam na mão da gente e vai encaminhando a gente à organização. E logo quando você vai ver, você está levando uma vida mais leve. Você está chegando em casa, ao invés de estar estressada, no desespero de correr, fazer janta, você está reunindo a família para fazer a cozinha afetiva. Olha, vamos cada um fazer uma coisinha? Por quê? Porque você vai ter consciência e você vai estar bem. Quando a gente está bem, a gente pensa melhor, a gente age melhor, a gente age com mais inteligência. Não é verdade? Então, as ervas têm esse poder de estar pegando na nossa mão, direcionando a gente a ter uma vida melhor, que é a vida, que é o propósito de nós estarmos aqui, é o quê? É esse. É a vida leve, a vida saudável, a vida com felicidade, com amor, não com tudo isso que está aí, né, em volta. Sim. E Pri, o que eu ia te perguntar era assim, eu sei que você já falou isso em alguns cursos, mas eu acho que é interessante também para quem está ouvindo você pela primeira vez saber. Quando a gente fala de ervas, a gente não fala só de uma parte dela e nem de quantidades, né? Pela fitoenergética, né? Como que é, se existe, né, essa diferenciação, por exemplo, de grãos, de folhagem, de folha, dentro de uma erva específica, se ela tem essa diferenciação dentro da fitoenergética? Na fitoenergia, né, a gente utiliza tudo da planta, tá? Então, assim, eu estava dando uma palestra no Mercado Místico e a moça relatou que ela tinha vários tipos de manjericão plantado em casa. E aí eu expliquei para ela que na fitoenergia tudo é manjericão. Tudo possui a mesma energia, tá? Então, assim, eu tenho um pezinho de manjericão aqui, eu posso estar utilizando as folhas, as flores, o talinho dele, até a raiz, porque tudo, o DNA energético dele está ali. É como se a gente pegar... É o que a gente chama de Oi? ativo, Pri? É o que a gente chama de princípio ativo da planta? Independe do que ela seja, o princípio ativo é o mesmo? Salvo engano, ele está no quê? No composto específico
que vai para fazer os florais, os fitoterápicos, né? Aquela parte específica. A gente precisa do DNA energético, que é como se fosse o nosso DNA. Que é assim, você pega aqui ou um fio de cabelo ou um pedaço da unha do pé, está ali o nosso DNA. E o DNA da planta, na fitoenergia, está em toda a parte dela. Então, você pode estar utilizando fruto. Então, a amoreira, eu não quero tomar um chá de amoreira, eu não quero fazer um banho. Eu posso ativar o fruto, a amora, ativar e direcionar a energia dele para o que eu preciso? Pode. E aí você come tudo. Por quê? Porque o DNA energético está ali. O limão, quando a gente fala do limão, é difícil quem tem um pé de limão para poder estar utilizando as folhas. Então você pode estar utilizando o fruto. Limão, a laranja, o morango, a maçã, as frutas também. Né? Assim é com as ervas. Você pode estar utilizando a flor. Tanto é que eu dou uma dica sempre do pé de manjericão. Quem quer cultivar manjericão, quando ele começa a dar flor, você tem que cortar essa flor. Porque essa flor é semente, só que não joga fora. Ou usa na culinária, ou usa para queimar de incenso, seca ela e queima. Porque o pezinho de manjericão, ele entende que naquele momento que ele produziu a semente, ele cumpriu a missão dele. Então ele tem que morrer para abrir espaço para outro pé de manjericão. Então, se você quer que seu pé de manjericão produza mais... Agora entendi porque o manjericão está morrendo. Exatamente, eu colocava a culpa sempre nos furgões. Aí você tem que cortar as folhinhas. É o manjericão, o boldo, o guiné, eles dão sempre aquelas florzinhas assim, aí você tem que estar cortando. E eu acho é lindo, linda, né? Aquela florzinha, no meu caso, é branca, eu acho linda. Aí eu ficava, tá lindo, mas agora eu tô vendo que ele tá morrendo de novo. Então agora você certo. corta as florzinhas. Muito... As florzinhas você pode usar na culinária normal, pode usar para banho. E você pode secar ela também, queimar, que depois ela queima com facilidade. Eu tenho aqui, que não vai dar para ver, mas tem vários massinhos aqui em cima que estão pendurados, das flores que a gente cortou e está secando para poder queimar. E conta um pouquinho, então, das propriedades do manjericão, já que a gente falou do manjericão, conta um pouquinho como ele funciona no nosso campo energético, emocional. O manjericão, assim, além de todas as suas propriedades fitoterápicas, né, que ele é muito bom para a nossa saúde física, ele é muito bom no tratamento de resfriados, de tosse. Teve um período aí que a gente pegou Covid, e eu coloquei dentro do vidro de mel, coloquei um galho de manjericão e a gente tomava todo dia. Por quê? Porque o mel é o sangue branco, né? O sangue amarelo. Ele é excelente para aumentar a imunidade. Aí, junto com o manjericão, que também é excelente para aumentar a imunidade, e o manjericão atua direto nas vias respiratórias, a gente fez uso dele e foi muito bom. A gente teve, assim, uma recuperação muito rápida, né? Na parte energética, o manjericão o quê? É conhecido como a erva equilibradora, para equilibrar as emoções, né? Então, assim, quando você está naquela coisa, você não sabe se vai, se fica, se vem, se vai, você não consegue tomar decisão, isso é o quê? É um sinal de desequilíbrio. Você precisa equilibrar ali um pouquinho, opa, para, respira, antes de tomar uma decisão. Então, aí o manjericão entra nesse momento. Também quando você tem aquela mania, assim, muita gente, que é o quê? A verdade está ali na sua frente, gritando, ela está piscando que nem um outdoor de lanchonete, e você finge que ela não está ali. Para não precisar tomar decisão, para não precisar agir. E o manjericão, ele desperta em você a vontade de enxergar a verdade e resolver logo de uma vez por todas. Então, ele traz a verdade à tona. Quando a gente põe lá nas palavras-chave sobre o manjericão trazer a verdade à tona, as pessoas já querem usar no marido, já querem usar no filho para contar a verdade. Não é isso, gente. Trazer a verdade à tona
é trazer aquela verdade que você está fazendo vista grossa, é despertar em você a vontade de olhar para aquilo e vamos resolver. Eu estou vendo a lanchonete, é coxinha e eu vou decidir agora se eu quero comer ou não. E também é a sua verdade. O manjericão desperta em você a vontade de viver a sua verdade. Porque como que é isso, né? Muitas vezes você vive uma vida de fantasia para agradar o outro. Você usa uma roupagem de quem você não é. Você fala que você acredita em duende para as pessoas acharem bonitinho, mas no fundo você não acredita, entendeu? Ou vice-versa. Então, o manjericão também desperta em você a vontade de viver a sua verdade, de falar assim, eu gosto de vestir vermelho com laranja e dane-se o resto, eu vou viver minha verdade. E aí você assume isso. Estão perguntando aqui se pode fazer lava-pés com manjericão. É a Liane que está... Liane, pode sim, o escalda-pés, gente. A técnica do escalda-pés eu ensino no curso mais aprofundado. E para mim é uma das melhores técnicas, porque é aquele momento que você tira para realmente se conectar com a erva, com a planta. Os nossos pés, eles são responsáveis por aguentar o nosso peso, eles levam a gente para onde a gente quer, desde de pegar um simples copo d'água para tomar, é o pé que leva a gente, são os pés que levam, até nos tirar dos lugares onde a gente não quer mais ficar. Então, os pés têm relação com a liberdade, né? Se você não tem os pés, você não está livre, né? Então, assim, os pés, eles têm um simbolismo na espiritualidade muito grande. E a gente esqueceu a importância de cuidar dos pés, não só esteticamente, mas como energeticamente, né? Os pés estão em contato direto com a energia do solo, e no solo ele possui todo tipo de energia está ali no chão, e a gente está ali em contato direto com aquilo. E aí a gente lembra de tomar o banho aqui, né? De carregar o sachêzinho aqui, do sutiã, mas esquece do pezinho. Antigamente, há muitos milênios atrás, as pessoas tinham o hábito de receber as visitas em casa com uma bacia de escalda-pé, porque não tinha carro, as pessoas chegavam cansadas e ali elas lavavam seus pés e ainda relaxavam. Então, você pode estar utilizando sim o manjericão e tantas outras ervas. No curso eu explico mais. Uma pessoa que ela fez comigo. Ela fez um workshop. E ela tem um salão de cabeleireiro. Não percebeu. Uhum. Você saiu, você travou um pouquinho, Pri. Já voltou? Mas tudo bem. Agora já voltou. Agora tá ok. Então, Pri, vamos abrir então para o pessoal, né, para eles fazerem as perguntas, alguma curiosidade ou alguma pergunta de algo que eles gostariam de entender melhor. Enquanto não entra a pergunta, eu posso só fazer, que acho que a hora que eu estava falando cortou. Posso? Tá. Teve uma pessoa que ela fez um workshop comigo. E ela tem um salão de cabeleireiro, nada a ver com a profissão dela. Mas ela foi e fez o workshop, né? E aí ela começou a incluir nos atendimentos das clientes o escalda-pé. Só que ela não oferece um escalda-pé aleatório. Porque quando você chega no cabeleireiro, a grande maioria das mulheres ali, elas desabafam, né? Elas contam tudo que elas estão passando. Uhum. E aí ela pega, naquele momento do desabafo, e ela prepara um escalda-pé direcionando para a energia daquela cliente. E aí, fidelizou as clientes dela de tal forma que aonde você vai, pode ter algum salão fazendo o tratamento completo, gratuito, que elas não vão, elas voltam lá. Por quê? Porque não foi um escalda-pé aleatório, ela aprendeu a lidar com a energia das ervas e ela oferece para suas clientes algo que vai realmente fazer bem, que vai realmente fazer a diferença naquele momento. Então, ela fidelizou as clientes dela com isso.
E aí as clientes ficam mais quietinhas, né? Não usam o coitado do cabeleireiro como É, psicólogo. cabeleireiro e Uber. E Pri, tem alguma erva assim que, por exemplo, não uma erva, mas existe alguma possibilidade eu não conseguir lidar bem com uma erva específica ou com um grupo de ervas? Isso tem mais a ver com as questões que eu preciso lidar e às vezes eu não estou preparada? Ou tem algo que realmente não é para mim? Não necessariamente, assim, seja que você está precisando lidar com aquela situação, né? Referente à energia daquela erva. Às vezes você realmente, assim, não gosta muito daquilo. Eu não gosto muito do coentro. Eu não me sinto bem com o aroma do coentro, né? Então, assim, não tem nada a ver. Tanto é que existem diversas ervas que elas praticamente se repetem a sua finalidade energética. Por quê? Para poder ter essa diversidade e ter para todos os gostos. Então, a pessoa não tem desculpa. Ela precisa de equilíbrio naquele momento e ela não gosta de manjericão, ela vai pegar outra erva equilibradora, tá? Pode ser o anis estrelado, alguma outra erva equilibradora e vai substituir ele. A gente vai achando estratégias. Não tem como escapar, viu? Também pra gente. Olha, a Dani aqui, ela perguntou onde fica esse salão. É em Mongaguá, litoral. Aproveita, Dani, vai pra praia. Viaja. Mas aí, ó, quem estiver assistindo e tiver salão de cabeleireiro, for manicure, ó, aproveita, deixa. Isso daí vai valorizar muito o seu trabalho. Quando eu falo assim, as ervas, ela vem para agregar a todas as profissões, digamos assim, né? Quase todas as profissões. E a todos, né? Ela assim, né, mesmo que você está num ambiente de escritório, se você percebe que você pode pôr um vasinho de planta no lado do seu computador, sabendo qual é o benefício que aquele vaso vai trazer para você, que aquela planta vai trazer para você, eu acho que é encaixável realmente em todos. Ela tá falando para ser próximo de Peruíbe. Certo. Né? Gente, vamos fazendo as perguntas aí. Enquanto isso, a gente vai divulgar aqui rapidamente os cursos do primeiro semestre aqui do Espaço Florescência. Né? Então, a gente vai começar no dia 12/3, o curso de Cura com as Ervas, módulo 1, com a Priscila Picon. No dia 25/3, nós vamos ter o curso de Reiki 1, com Dilene Monteiro, que sou eu. No dia 2/4, o curso de benzimento com a Priscila Picon, módulo 1. No dia 29/4, o Reiki 2, também, ministrado por mim. No dia 21/5, Cura com as Ervas 2. Então, aí o pessoal que fez o 1 pode fazer a inscrição por 2, né? Exato. Dia e quem fez o 1, dá o seu comentário aqui embaixo para todo mundo ficar sabendo como que foi, como é que está aí os resultados. O pessoal que fez, né? Por favor, dar um retorno aí pra gente. Dia 16/6, o benzimento, ela vai dar um curso de benzimento aqui pra gente, né? Que é o módulo 2 do benzimento, deu lá no dia 2/4, depois 16/6, tem o módulo 2. E por último, nesse semestre, dia 2/7, a oficina de incensos. Olha, gente, tem bastante coisa. Tem bastante coisa, hein, aqui no espaço esse semestre. Pri, o Rodrigo está pedindo uma dica de como que ele pode utilizar as ervas ou a propriedade das ervas dentro do automóvel dele. Não sei se ele trabalha com carro ou se é uma longa distância. Bom, gente, uma dica de ervas para o carro é o louro. Pôr uma folhinha de louro ali no carro, no pneu, em algum lugar que você consiga colocar, né? E direcionar a energia do louro, porque assim, quando fala em louro, todo mundo já imagina dinheiro e prosperidade. Mas o louro, ele não se limita só a isso, ele vai muito mais além disso. O louro, ele é ótimo para proteção também. Proteção energética, proteção contra acidentes, proteção contra ataques.
Então, quando você pega uma folhinha de louro e você direciona a energia dele para atuar ali dentro do seu carro, te protegendo contra acidentes, ele vai estar atuando. O certo é estar trocando no máximo a cada 3 dias. Só que sim, eu sempre vale lembrar o quê? Não é porque você colocou a folhinha de louro que você vai dar um de Vin Diesel, tá? A prudência, a responsabilidade, o bom senso, eles têm que continuar prevalecendo, tá? Energeticamente, você vai estar mais protegido, mas você também precisa fazer sua parte. Sim, Com né? certeza, com certeza. A gente tem mais perguntas? Se tiver, é a hora de mandar. E, Pri, uma sugestão de erva para a gente desenvolver o amor próprio. Qual seria para você? Para desenvolver o amor próprio, deixa eu ver aqui uma bem facinho para eu falar para vocês. Olha, gente, para desenvolver o amor próprio, a Artemisia é ótima, é uma erva feminina, tá? Mas isso não quer dizer que homens não possam usar, pode sim. Então, ela ajuda a desenvolver esse amor próprio. A erva doce, ele devolve o brilho pessoal, devolve desperta a sua vontade de se cuidar, de se, ai, sou eu quero, vou me olhar, né? E tudo isso leva ao seu amor próprio. Deixa eu ver mais uma aqui. O hortelã também ajuda a desenvolver o amor próprio, tá? São essas daí que dá para você estar utilizando nessa finalidade do amor próprio. E, né, se, a, se afinizar consigo mesmo, é aprender a se olhar. Porque a gente, Sim, o amor próprio, ele está assim um pouco escasso também, por quê? Porque a gente perdeu o hábito de se olhar, a gente perdeu o hábito de se perceber, de se tocar, né? De se achar bonita, de se achar bem. A gente perdeu esse hábito. Então, se afinizar, voltar a fazer as pazes consigo mesma. tem pergunta aí, É, não tem? tem. Então, gente, respondendo a duas perguntas aqui, tá? A Dani só fez um comentário, né? Disse que hoje é difícil encontrar quem benze, e Sim. ela achou bem interessante o curso, né? Depois eu quero comentar sobre isso, do Isso. benzimento. E a Carla, ela está perguntando se o workshop de Eva será um complemento do anterior. O do dia 12 do 3, É o ele é curso. o módulo 1. E Então, aquele que teve o ano passado, a gente está fazendo um novo módulo. E depois, qual que é a outra e aí data? depois, o módulo 2, tá, do curso de ervas, ele vai ser Aí no ele é o dia... complemento. Isso, aí ele é o complemento. Ele vai ser no dia 16 do 6. Então, o módulo 1, que vai acontecer novamente neste ano, é no dia 12 do 3, agora em março. O módulo 2 do Cura com Ervas é no dia 21 do 6, é o 21 do 5, tá? Então, módulo 1, mês 3, dia 12, e módulo 2, dia 21 do 5. E aí o pessoal que fez o ano passado vai fazer Módulo pode vir 2. a fazer o Eu vou módulo dar um 2 no dia 21 do spoiler 5. do Tá módulo bom? 2, gente, para quem já fez. E quem vai fazer um, já se programar para fazer o módulo 2. No módulo 2, eu ensino você a montar jardins, montar vasos com propósito, tá? Com energias direcionadas. Então, vale muito a pena. Esse. Estamos precisando. Ô, Pri, uma coisa que eu aprendi, eu peguei o gancho da Dani, porque assim, que eu aprendi como a benzedeira. A benzedeira precisava vir da linhagem, tanto que foi uma coisa que eu escutei da minha família também, que a minha avó foi benzedeira, minha avó paterna, né? E eu não podia aprender porque ela não é mãe da minha mãe, ela é mãe do meu pai. E como ela não passou isso para mim, a sequência das filhas que deveria ser seguido pelas mulheres, eu não poderia, entre aspas, ser a benzedeira.
Fala um pouquinho disso, né? Como que, porque é realmente bem difícil tirando lugares, cidades mais afastadas, aqui em Guarulhos, São Paulo, a gente está com muita dificuldade de achar benzedeiras, porque elas já estão partindo desse plano, né? E aí essa desconexão das ervas, essa desconexão dos nossos propósitos na nossa sociedade ficou muito grande. E como que é isso? Então, Né? Eu que acho, entre aspas, que não sou uma benzedeira, posso ser uma benzedeira? claro que é assim, né? As nossas avós, nossas ancestrais eram as benzedeiras. Assim, todo bairro tinha aquela senhorinha que se conectava um pouquinho a mais com as ervas, né? E benziam. Aí passava-se isso de geração a geração. Lembrando que antigamente não existia, mais existia escola de ensino fundamental. Quem diria locais que ensinar a pessoa a benzer, né? Então, era um algo passado de geração. A matriarca lá, que era a benzedeira, ela tinha que escolher uma da família ali, acho que, se eu não me engano, era a mais nova ou a mais velha, e passava para ela, né? Só que o que aconteceu? Muitas foram morrendo, né? E não passaram isso, devido ao decorrer do tempo foram se convertendo, algumas religiões, deixaram o ato. A minha mãe foi uma delas. A minha mãe era uma benzedeira de ancestralidade e ela acabou no meio do caminho, seguindo outro caminho e deixou de lado. Então, isso foi acabando. E hoje em dia, né, a gente está resgatando essa prática, esse ato do benzimento, por quê? Porque falar mal, praguejar, fazer tudo errado, pode. Agora, por que uma pessoa não pode benzer? Gente, benzer é o ato de bendizer. É o ato de bendizer ao próximo, é o ato de pedir pelo próximo, de estar ali intercedendo. Então, assim, pode fazer sim. É muito bom. Quanto mais benzedeiras tiverem hoje em dia, melhor é. Porque você vê, a falta que está tendo, né? E é tão bom o benzer. E o ato de você aprender a benzer, você praticar, é um ato de você honrar a sua ancestralidade. E é muito importante a gente honrar a nossa ancestralidade. Mesmo que por algum motivo elas se foram sem deixar, sem passar isso para alguém da família. Igual no seu caso, mesmo que ela se foi e não passou isso para você por N motivos na época, hoje em dia você honra ela aprendendo e praticando, fazendo o bem ao próximo. Sim. E existe, assim, dentro do benzimento, né, já que a gente começou esse assunto, eu tenho mais predisposição a benzer determinado tipo de coisas? Ali você tem. Quem benze bem. Tem isso. Existem benzedeiras que elas se formam, e aí eu mesmo gosto de benzer mais criança. Eu me identifico mais com criança. Tem pessoas que vão se identificar mais com adultos, tem pessoas que vão se identificar mais com pets, né? Você aprende tudo, mas ali você vai se identificar, assim como a sua ferramenta que você vai usar para benzer, o seu sinal, você vai aprender a desenvolver o seu sinal, não precisa ser necessariamente o sinal da cruz. Então, assim, existem várias opções. E antigamente as senhorinhas, elas não benziam igual. As vozinhas não benziam igual. Sim. Cada uma fazia de um jeito. Você só escutava assim, que elas pesavam bem baixinho, né? Era bonitinho. Você tentava escutar o que Tentava elas estavam entender, dizendo né? ali. E, gente, tem mais perguntas? A Dani, ela perguntou se ela pode fazer. Eu acredito que já está respondido que ela pode fazer, independente de se alguém foi ou não foi, ou se sabe ou não sabe. Todo Exatamente. mundo pode, né? Mas eu acho que é importante também a gente ter o conhecimento das ervas antes de pensar na prática do vencimento, ou pelo menos iniciar Sim, nessa prática, né? o conhecimento com as ervas, ele é a base de tudo.
Então, assim, uma pessoa que ela não tem o conhecimento das ervas, ela foi aprender a benzer, ela vai ser limitada. A pessoa que buscou isso, ela vai benzer, mas ela vai ser limitada. A pessoa que buscou o conhecimento das ervas e foi buscar o conhecimento do benzimento, ela vai muito mais além. O conhecimento, gente, o conhecimento liberta. Eu sempre digo isso, o conhecimento liberta. Quanto mais você aprende, quanto mais você busca o conhecimento, mais livre você está, mais liberta você vai se sentir. Então, se você busca o conhecimento das ervas e depois do benzimento, você vai muito mais além, porque você vai ter muito mais confiança e mais propriedade para saber o que está fazendo. Sim, com certeza. Sim. Pri, e em relação à folha da mamona ou a mamona como um todo, o que você pode dar de dicas aí A mamona, gente, ela é bastante utilizada, né, nas limpezas energéticas. Ela é uma erva quente, ela vai estar no nosso módulo 2, ela não está no nosso módulo 1, né? A gente, quando criança... A gente, quando criança, adorava brincar de guerrinha, né? As crianças mais raiz aí brincavam da guerra de mamona, mas ela não serve só para brincar, né? É uma ótima para limpeza energética, proteção. Eu não aconselho sempre assim, o uso dela com chás energéticos e tem que tomar cuidado com o banho, com o que vai no contato com a pele, porque ela é uma erva muito forte, ela é considerada tóxica, ela solta um leitinho, né? Então aí utiliza-se nas outras técnicas que eu ensino no curso, né? Mas ela é boa para proteção. Limpeza, ela é quente, agressiva. Aí também, então, por ela ser quente e agressiva, também não pode se usar por muito Exatamente. tempo também, né? E por isso que ela está no nível avançado. Porque primeiro a gente aprende com as mais leves, né? As mais tranquilas. Depois a gente pega as mais agressivas. Porque quando você aprende, quando você faz o primeiro nível, você desperta a consciência em bom senso, em responsabilidade, em conhecimento, as propriedades também. E aí você entende melhor o que muita gente não entende. Tem gente que não buscou conhecimento e se arrisca a fazer um banho de comigo ninguém pode. E aí pode, pega e dá alergia na pele, e aí vem as caquinhas, né? Uhum. Tem que tomar cuidado. Hoje, não sei se é por causa da chuva, mas o povo tá quieto, não tá fazendo muita pergunta, né? Tá meio tímido, só a Dani aí que tá perguntas, o pessoal tá tudo só ouvindo. Ou tá muito interessante, quer ficar ouvindo tudo, não quer perder nada também. Exatamente. E aí, pô, tem mais pergunta? Vocês estão gostando? O pessoal que fez o módulo com a Pri. Será que tem alguém aí que fez o primeiro módulo? Põe aí, coloca pra gente quem fez o módulo 1, se tá aqui na live, se não tá. Eu tinha visto. Tô dirigindo. Lívia. Não posso fazer pergunta, então tá dirigindo. Então tá certo, Lívia. Presta atenção. A nossa próxima live é na terça-feira, né? Na próxima terça. Isso. Na próxima terça, qual é o tema que você separou? Eu não peguei ele aqui. Tá longe. Pega aí. Pega aí. Tá longe daqui. Aí, um tá dizendo que tá interessante. Isso. Então tá bom, Yumi, legal. Aproveita, Pri, vamos fazer também no decorrer da semana, se alguém quiser deixar alguma pergunta, né, pode ficar à vontade. A gente vai estar falando assim nessa mesma linhagem sobre o poder de cura das ervas, né? O tema está longe, não dá para pegar agora. Deixa eu ver aqui. A gente não tem aqui ninguém que fez o módulo 1. Estou dando uma olhada aqui geral, mas não.
Por isso que eles não estão colocando nada aqui, porque não fez. Tá bom. É, Ok. ok, vamos encerrar. Então, vamos encerrar. Né? Na próxima terça, a gente vai ter uma outra live. Sim, próxima terça, no mesmo horário, às 19 horas. Depois eu vou divulgar qual é o tema que a Pri vai me passar, mas a gente sempre busca assim sempre busca essa conexão sempre da Eva, falando algumas coisas de propriedades, mas não deixando receitinhas de bolo, porque a gente quer que todo mundo aprenda, né? Perguntando por que a arruda murcha quando está sendo benzido. Ai, gente, a arruda, ela é uma das ervas que ela mais se doa energeticamente para a gente, né? Então, assim, ela é a que mais demonstra e que mais absorve as energias. Normalmente, quando você está sendo benzido, né? Até pouco tempo atrás tinha-se a crença que você só era benzido quando você estava com quebranto, com mal olhado, mas não. O benzimento é geral, gente, para todo tipo de energia. E a arruda, ela atua naquele campo da tristeza, o choro reprimido, pessoas também ranzinhas, muito chata, reclamona, né? Então, de repente, assim, quando você está sendo benzido, não sei se muita gente já percebeu isso, ou até você que fez a pergunta já percebeu isso. Conforme está passando a arruda em você, dá um misto de sentimento, uma vontade de chorar, às vezes, assim, de pôr para fora a emoção. Por quê? Porque às vezes você está ali sendo benzido, porque você está com sintomas que são referentes a alguma tristeza que está aí reprimida, alguma coisa que está aí reprimida, e a arruda está pondo para fora. E aí, nesse momento que ela está pondo para fora, ela está absorvendo, é onde ela murcha, porque ela está absorvendo naquele momento toda a sua energia, tudo que precisa ser absorvido naquele momento. Eu vou estar fazendo uma pergunta aqui da Renata. Ela está perguntando assim: o que você me diz sobre as benzedeiras quando elas benzem automaticamente a carga energética da pessoa que está sendo benzida? Eu não entendi a pergunta. Eu também não entendi muito, Renata. Eu acho que ela está se referindo ao processo de ser, não sei, depois ela corrige se não for isso, mas é o processo de não ter aquela concentração e aquele centramento para Eu poder acho fazer que o benzimento. Vamos ver, se não for, me corrige também. É como se fosse um negócio automático. Ela sai com o galinho ali, assim, se tem 500 pessoas, ela sai, todo mundo ali aleatoriamente benzeu. É assim, existem benzimentos e benzimentos. Eu não faço assim, eu não gosto. Eu acho que cada pessoa tem uma necessidade específica e única. Então, o benzimento coletivo, assim, seria esse, eu já não gosto muito, é uma particularidade minha. Eu acho que o individual ali, naquele processo de concentração, é o melhor. Ela colocou como dissipar, a Renata também, como dissipar essa energia após então, durante o benzimento. O curso, né? No curso você aprende a fazer, a gente chama de círculo mágico, que é o seu círculo de proteção, para que conforme você tira a energia daquela pessoa, essa energia não vem para você. Essa energia ela vai ficar ali na sua ferramenta, ela vai ficar na sua erva, não em você, tá? E também aprende a fazer o pós-benzimento, seu tratamento. Porque se por um acaso, em algum momento, você, entre aspas, vacilou por um pouquinho e essa energia foi até você, né, você vai saber tirar ela, sim, você vai saber lidar com isso. Por isso a importância de aprender, né? Existem recursos para a gente ir se limpando e se protegendo, né? E conta também, Pri, que agora me veio. Quando a benzedeira está lá benzendo, né? Ela usa um galinho. Esse galinho, ela está fazendo individual o benzimento lá, né?
mas terminou uma pessoa, saiu aquela pessoa, ela pode estar com aquele mesmo galinho benzendo outra pessoa? Olha, eu sou assim a favor do quê? O menos é mais. Então você pega um galinho pequeno para você poder utilizar individual. Porque como cada pessoa tem uma energia, então assim, cada benzimento vai ser direcionado para aquele galinho uma missão. E aí, quando você usa ele coletivo, né? Aí já não dá. Eu não sou muito a favor. É uma particularidade minha. Tá. Uhum, uhum. Tá. Renata, ficou respondido? Pri, em relação, por exemplo, aos cosméticos, né? Quando a gente produz um sabonete com a erva, não com óleo essencial nem nada, há alguma perda energética nesse processo? Ou há uma potencialidade? Ou não muda? Enfim, como que funciona nesse Olha, sentido? tudo que é direcionado à energia, se você direcionou, fez o sabonete, preparou o sabonete com aquela erva específica, e aquela energia está sendo direcionada para tal fundamento, para tal situação, ela vai atuar. Mesmo que eu compre de uma outra pessoa Aí X, que você às vezes eu comprou nem de uma conheço, pessoa. produzir. E ela produziu, digamos Isso. que é um sabonete que tem alecrim. E aí você comprou esse sabonete com alecrim para a finalidade de te dar coragem, de dar um movimento, ou digamos que você está meio assim desanimado e você está precisando de um Red Bull, né? Eu falo que o alecrim é o Red Bull. Está precisando de um Red Bull. O que você vai fazer? Você vai chegar, você vai abrir seu sabonete, você vai ativar o sabonete com alguma das ativações que eu costumo ensinar, né? Você vai ativar e direcionar a energia desse sabonete para que o alecrim que ali contém atue no seu campo energético, te dando coragem, te dando ânimo, te dando asas. Ela tá suspirando aqui porque ela adora alecrim. Tanto que o nome Ah, da é? sala é alecrim dela, né? Então, Ora, a minha planta de Ai, que poder é o bom. alecrim, eu amo alecrim. Ele me dá É muito asas. bom, né? o alecrim tem também várias espécies, né? Não Tem. lembro quantas São espécies várias existem de alecrim. espécies. O alecrim são várias espécies, o hortelã, a, a lavanda, se eu não me engano, são 19 tipos. O manjericão também tem vários tipos de manjericão. O boldo. O alecrim também tem a florzinha dele na ponta, que nem o do manjericão. Quando ele der, porque é muito Tem, difícil. tá O meu bom. nunca deu florzinha. O Deu? meu deu. O meu é Então uma aí flor você branca. pode tirar, porque daí é a Não, sementinha. infelizmente. Tá bom? Tá, bom saber. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? No momento é agora. É. Fale agora, cale-se para sempre. Então, segundo o silêncio, acredito que, né, podemos encerrar, agradecendo a Pri por mais esse momento aqui com a gente maravilhoso, dando aí as explicações das ervas, que cada vez mais eu me apaixono mais ainda pelas ervas, diante da explicação clara, didática que ela traz aqui para a gente, né? E na terça-feira que vem a gente vai continuar com a Pri. Depois passamos os temas para vocês, porque no momento não sabemos. É surpresa para nós também. Exato. Mas se vocês tiverem mais dúvidas, manda pra gente por mensagem. Aí eu acho que até é interessante também depois a gente responder por vídeo na próxima live, mas a gente vai vendo, porque aí todos recebem, porque acho que a informação precisa ser compartilhada, então às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos. Então a gente está aqui e agradece a todos que prestigiaram, a Pri mais uma vez. E vamos começar em 2023 com novos conhecimentos, todos cheirosos, Empoderados e empoderadas. empoderados e reconectados com a nossa Mãe Terra, porque a nossa Mãe Terra está precisando e nós estamos Exatamente. precisando também. Eu vou deixar uma liçãozinha de casa
para todo mundo que está assistindo Opa. aí, que vai assistir depois, no decorrer da semana, e que pretende estar aí com a gente na próxima terça-feira. Então, a liçãozinha de casa é assim: quem não assistiu o filme Avatar, pode ser o 1, se não quiser ir no cinema, não dá para ir no cinema. Então, vai lá, assiste o filme do Avatar. Se você já assistiu, assiste de novo e presta atenção na conexão. Vocês vão, cada cena do filme, você vai lembrar do que eu falei sobre conexão, sobre se conectar com a natureza e com as ervas. Assiste lá e depois conta pra gente na próxima terça. Eu sou suspeita para falar. Eu assisti o 2 recentemente e mexeu comigo. Comigo também. Eu chorei muito e eu fiquei com muita vergonha. Aí fazendo uma divulgação aí para a próxima semana, é a Semana Internacional do Cinema. Então, quem não viu o Avatar 2 vai estar a custo de R$10 no cinema. Opa! Então, é Vou aproveitar momento. porque eu não vou lá. Promoções aí. Dani, obrigada. A Dani está dizendo aqui que gosta muito das nossas lives. Está dando os parabéns. Obrigada, Dani, pela sua participação. Obrigada a todo mundo de coração pela participação de vocês aqui na live com a gente. E bora que bora, né? Gratidão a vocês, gratidão a Pri. E terça-feira que vem estaremos aqui às 19 horas com o segundo tema aí com a Priscila Picon. Tá bom, gente? Beijos, beijos. Ótima semana. Beijos. Você também.